Oi, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos, enfim, a mais um episódio da nossa querida série O que tem por trás dessa foto. Sim, eu tô trazendo dos mortos inúmeros quadros que já passaram aqui no canal. Se você não sabe do que se trata, há muito tempo atrás tinha uma série aqui no canal chamada Fotos Normais com Histórias Macabras. E o nome é autoexplicativo. Como esses vídeos não seguiam o family friendly do YouTube, a plataforma acabou enterrando a série. Mas a verdade é que com o tempo esse formato começou a ficar meio engessado e às vezes eu queria trazer algumas fotos que não eram tão normais e com histórias que talvez não fossem tão macabras. Apenas fotos intrigantes, histórias que eu acho que valem a pena serem contadas. Alguns vídeos da série antiga ainda estão no ar, outros o YouTube derrubou. Mas essa série nova já tem um episódio aqui no canal, se você curtir esse daqui. Lá eu falei sobre duelos franceses, o Papa João Paulo II, convulsão social no Iraque e uma história emocionante sobre dois amigos. Falou? A série voltou oficialmente e eu vou tentar trazer pra cá com mais frequência. Várias fotos interessantes, com histórias muito mais interessantes. Hoje nós vamos falar sobre rinocerontes, esquizofrenia, fome, AIDS e, claro, Michael Jackson do futuro. Então, vem comigo. Esse é Pung Lin e foi com essa imagem aqui que o homem entrou para a história. Na verdade, ele entrou para a história por causa do contexto dessa foto. E é esse caso maluco que eu vou te contar agora. É mais uma daquelas histórias que vão fazer vocês ficarem em polvorosa aqui nos comentários por incredulidade. Pung Lin nasceu em Hainan, uma ilha e província da China. Durante a Segunda Guerra Mundial, a China, como parte dos aliados, enviou soldados e Pung Lin foi um dos que se juntaram às tropas britânicas. O grupo havia embarcado no SS Ben Lomond, navegando em direção à África do Sul, para depois partir em direção a Paramaribo, no Suriname, e finalmente Nova York, nos Estados Unidos. A viagem não se concluiu porque no meio do caminho, em 23 de novembro de 1942, deram de cara com um submarino alemão, o U-172. Os alemães acertaram 2 torpedos na embarcação que afundou rapidamente, não antes que Pung Lin conseguisse pegar um colete salva-vidas e pulasse antes da explosão da caldeira. Foram cerca de 2 minutos entre o impacto e o navio estar embaixo d'água. A tripulação inteira morreu. A maior parte na explosão e os poucos que restaram no mar aberto, afogados ou mastigados por tubarões. 2 horas após o ataque, Lin, o único sobrevivente, encontrou uma pequena balsa de madeira. Ali havia alguns suprimentos, como algumas latas de biscoitos, um galão de 40 litros de água, um pouco de chocolate, um sinalizador, uma lanterna. Claro, essa história termina com um final feliz. Mesmo naufragando em novembro de 1942, Pung Lin sobreviveu. 9 quilos mais magro depois, ele finalmente chegou aqui no Brasil, em abril de 1943. Pung Lin ficou à deriva por 133 dias até chegar à costa de Belém, onde foi resgatado por 3 pescadores. Os relatos eram de que ele estava debilitado, mas conseguia caminhar sem ajuda. E você deve estar se perguntando como ele sobreviveu. Uma hora os suprimentos acabaram e por mais de 4 meses Pung Lin coletava água se utilizando de uma das lonas da balsa. Ele arrancou um pedaço da lanterna e usou para produzir um anzol improvisado. Assim ele conseguia peixe para comer e água da chuva para beber. Ele quebrou uma das latas de biscoito para improvisar uma faca com a qual preparava sua comida. Ele chegou a usar os restos de um pássaro que capturou como isca para atrair um tubarão, pescá-lo e comê-lo. E como isso aconteceu num período em que não chovia há dias, o homem teve que beber o sangue do fígado do tubarão para matar a sede. A parte mais bizarra é que várias embarcações chegaram a passar pelo náufrago, mas não ofereceram ajuda. A teoria mais aceita é que os navegantes acreditavam que o asiático perdido numa jangada pudesse ser uma isca japonesa, ou que ele fosse de fato um náufrago japonês e deveria ser deixado lá para morrer. Pung Lin recebeu uma medalha de honra do Império Britânico e morreu em janeiro de 91, aos 72 anos, no Brooklyn. Um simples beijo foi um dos atos mais importantes para a história da medicina. Em 1991, mesmo ano em que o herói de guerra Pung Lin faleceu, o pânico moral que sobrara dos anos 80 ainda reinava. Inúmeros e incontáveis boatos e lendas a respeito do HIV ainda borbulhavam aqui e ali.
E obviamente essas fake news eram compartilhadas sem o WhatsApp, mais ou menos como o pessoal compartilhava algumas DSTs, no boca a boca. O que, aliás, não é o caso da AIDS. Uma das maiores lendas a respeito da doença era que poderia ser transmitida através da saliva, um erro que acabou perpetuando um preconceito absurdo contra pessoas soropositivas. E eu nem tô falando a respeito de se relacionar com outras pessoas. Ainda hoje você provavelmente encontra gente que se recusa até mesmo a usar os mesmos talheres que um dia foram usados por uma pessoa contaminada. Eu já vi gente até se recusando a ficar perto de pessoas soropositivas com medo de pegar AIDS como quem pega gripe. E aí entra o imunologista italiano Fernando Aiuti em um congresso de medicina no ano de 1991. Ele percebeu que só havia um jeito de fazer a opinião pública entender que pessoas portadoras do HIV poderiam viver uma vida saudável e segura se recebessem os tratamentos e cuidados necessários. Ele precisava mostrar na prática. E ele fez isso com um gesto simples. Ele chamou ao palco Rosaria Lardino, uma jovem soropositivo e presidente da The Bridge, uma associação na luta contra a AIDS. A foto dos dois se beijando e trocando saliva causou espanto e pânico por toda parte, mas também rodou o mundo como um símbolo de como todos deveriam entender melhor o que era de fato a AIDS e substituir o pânico pela informação. O imunologista faleceu em 2009 e sobre sua partida, Rosaria escreveu: "Levarei comigo a sua coragem. O nosso beijo foi nada mais que um grito e um manifesto de coragem para falar da AIDS, avançar nos estudos, informar-se e curar-se." Obrigado, Fernando. Para alguns de nós, você será eterno. Essa foto a seguir nós não temos muita informação a respeito, mas o que se sabe é que isso, que parece ser apenas um monte de rabisco em uma folha de papel, é uma carta, ou ao menos uma tentativa disso. Em 7 de fevereiro de 1909, uma mãe de 2 filhos de 30 anos, chamada Emma Hawk, foi internada no Hospital Psiquiátrico da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, recentemente diagnosticada com demência precoce, o que a psicologia moderna chamaria de esquizofrenia. A perspectiva melhorou brevemente e um mês depois ela recebeu alta, apenas para ser internada de novo dentro de semanas, à medida que sua condição se deteriorava ainda mais. Infelizmente, a crise continuou e, em agosto daquele ano, com sua doença considerada terminal e a reabilitação não sendo mais uma opção, Emma foi transferida para o asilo de Wiesloch, no mesmo lugar em que ela viria a falecer 11 anos depois. Foi nessa época que uma comovente coleção de cartas foi descoberta nos arquivos do hospital de Heidelberg. Tudo escrito obsessivamente pela caligrafia de Emma durante sua segunda estadia na clínica em 1909, numa época em que os relatos indicam que ela falava incansavelmente de sua família. Cada carta desesperada é dirigida ao marido ausente, Mark, e cada página está cheia de textos escritos um em cima do outro. Alguns são tão condensados que são ilegíveis, mas em geral as cartas dizem apenas frases curtas com a súplica "Querido, venha", inúmeras e inúmeras vezes. Nenhuma das cartas jamais foi enviada. O mundo hoje engatinha para colocar atenção nas doenças mentais, mas até um pouco tempo atrás receber um diagnóstico poderia significar a negligência completa. Todo ano são extintas entre 200 e 2.000 espécies. E claro, nós costumamos dar uma força para garantir que certos animais deixem de existir, principalmente se a desgraça do tal animal significa lucro no nosso bolso, como é o caso dos rinocerontes. O chifre do rinoceronte é tido como detentor de propriedades mágicas em vários lugares da Ásia, e por causa da procura por supostos tratamentos medicinais que usam o chifre do bicho, nós acabamos por virar o maior predador que eles já tiveram. Mercenários caçam o bicho, arrancam seu chifre e o deixam lá para morrer. O chifre do animal é feito de queratina, como o seu cabelo ou a sua unha, então meio que cresce de novo, mas ainda assim é um rinoceronte, não dá pra segurar e lidar com 2 arranhadas como quem corta as unhas de um gato. E foi justamente essa caça maluca pelo animal que rendeu uma foto muito interessante. Esse é Sudan, já velhinho e cansado, com o seu chifre arrancado, tentando viver seus últimos momentos sendo cercado por fuzis, voluntários armados para defendê-lo da predação humana. Sudan é o último macho da sua espécie. Ou melhor, era.
O que nos leva ao registro específico que eu queria comentar aqui. Quase que de forma irônica, Sudan passou a sofrer muito por condições da idade, incluindo uma infecção na perna, e acabou tendo que passar por uma eutanásia em 19 de março de 2018. E com esse registro, cercado pelos seus amigos humanos que tanto o protegeram, estava extinto o rinoceronte branco. Ainda existem 2 fêmeas vivas, mas sem um macho para procriar, a subespécie está oficialmente extinta. Os cientistas tentaram usar o esperma e até mesmo o DNA do último macho, mas todas as tentativas fracassaram. Você pode olhar para essa imagem e se perguntar o que poderia ser tão assustador em um homem de chapéu lendo um bilhete. Então, deixa eu te explicar. Esse é Chalino Sánchez, e essa é uma das últimas imagens do homem vivo. Chalino Sánchez foi um famoso cantor e compositor mexicano e encontrou seu fim por um incidente que escalou de forma terrível. Em 15 de maio de 1992, Chalino se apresentou em Culiacán, no México. Antes que Chalino estivesse pronto para cantar um de seus sucessos, Alma Enamorada, ele recebeu um bilhete de alguém na multidão. Depois de lê-lo, Chalino amassou a nota e começou a cantar a música. No bilhete estava o aviso de que aquela seria sua última canção. Chalino morreria naquela mesma noite. Um dos chefes do cartel mexicano estava presente e ordenou que ele não cantasse a música. Mas isso provavelmente foi apenas o estopim de um homem que acabou por se envolver demais com cartéis mexicanos. Acredita-se que um dos motivos tenha sido vingança de um desses cartéis. Um membro muito respeitado havia estuprado sua irmã e o cantor tinha matado ele. Após o incidente, ele passou a receber ameaças de um sicário. Então, para evitar ser morto, ele foi lá e matou o cara primeiro. E assim, após o espetáculo naquela noite, o carro de Chalino foi interceptado e tudo o que se sabe é que seu corpo foi encontrado no dia seguinte por um fazendeiro com os olhos vendados e marcas de corda nos pulsos. Ele foi baleado na nuca 2 vezes. Por motivos de direitos autorais, eu claramente não posso colocar a música aqui, mas você pode procurar aí no Google essa última apresentação do homem, tem completa no YouTube. Imaginar como as coisas vão ser do futuro é um exercício mental que todo mundo adora fazer. Seria maravilhoso poder ter um vislumbre de carros voadores, teletransporte, colapso dos oceanos e bactérias resistentes a antibióticos extinguindo a raça humana. Mas tudo bem, talvez você se contente em saber como as celebridades que acabaram de despontar serão no futuro. Foi isso que a equipe criativa por trás da revista Ebony tentou fazer em agosto de 1980. A Ebony é uma revista criada em 1945 direcionada ao público negro americano. Nessa série específica, eles especulavam sobre como as grandes celebridades negras seriam 10 anos no futuro. Negros e o futuro. Onde eles vão estar no ano 2000? Por exemplo, nos anos 2000, o Muhammad Ali seria assim. E é aqui que vem a parte curiosa, porque em 1985, Michael Jackson era assim. E a gente sabe que nos anos 2000 ele estava assim. Mas segundo a revista Ebony, eles especulavam que ele seria assim. Lando do Star Wars? Prince? O Chris imitando o Prince? Não, apenas uma foto do Michael Jackson hipotético. Mas justiça seja feita, ninguém pode ser cobrado por não ter imaginado que o maior astro do pop da história, que era negro, iria simplesmente mudar de cor. Eu diria pra você clicar no botãozinho aqui em cima, mas vocês me conhecem, sabem que eu sempre me esqueço e eu não sou tão profissional assim, então procura aí que você acha fácil. O nome do vídeo é Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário. Mas faz isso depois, porque eu ainda quero comentar mais uma imagem. É incrível como a nossa vida pode mudar pra sempre num instante. Você pisca e se arrepende pelo resto da vida. Em 2 de abril de 1954, o fotógrafo do Los Angeles Times, John Gaunt, estava descansando no jardim da frente da sua casa à beira-mar em Hermosa Beach, quando ouviu um vizinho gritar: "Tem alguma coisa acontecendo na praia!" Gaunt pegou sua câmera e correu em direção à costa. Quando ele chegou lá, viu um jovem casal parado perto da água, abraçados. Seu filho de 1 ano e 7 meses, que estava brincando no quintal, saiu sem que os pais vissem, caminhou em direção à praia e seguiu as ondas. Ele foi arrastado pela maré feroz e se afogou. Gaunt tirou 4 fotos rápidas do casal de luto, percebendo que não teriam mais seu filho.
Uma dessas fotos apareceu na primeira página do The Times na manhã seguinte e lhe rendeu um Pulitzer e um AP Award. Gaunt foi cercado imediatamente de aplausos pelo trabalho, mas também por inúmeras críticas pela natureza controversa do clique. O comitê do Pulitzer chamou a fotografia intitulada Tragédia à Beira-Mar de triste e profundamente comovente. No entanto, muitos se perguntaram se era ético tirar essas fotos. Embora Gaunt não conhecesse o casal pessoalmente, ele conhecia pessoas que os conheciam e o próprio Gaunt tinha uma filha de 3 anos em casa naquela época. A foto deve ter tido um significado cruel até para ele mesmo. Pois é, esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acham de esse quadro se tornar regular por aqui como os fatos desconhecidos, hein? Deixa sua opinião nos comentários e conta aqui também qual foi a sua foto favorita. Falou? A gente se vê no próximo vídeo. Fui.